Fala, querido aluno, tudo bem com você? Você sabe, hein? Tocou a vinheta, Chave do Enem está no ar. E eu trago boas notícias. Você já está começando comigo aqui a segunda rodada do segundo bimestre. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que faltam com essa e mais 3 aulas para fecharmos o ciclo das 4 aulas que encerram o primeiro semestre letivo de 2025. O tempo passa voando, não é isso mesmo? Bom, temos noite, então, de linguagens, começando esse ciclo. Teremos língua portuguesa e teremos o que mais? Teremos literatura. Depois disso, correção de exercícios. Não sai daí. E lembrando também, hoje tem chave de ouro, aquelas dicas maravilhosas do professor Tuts para você mandar bem no Enem. E não se esqueça que está aberta a inscrição para o Enem. E ela passa assim, olha, voando, voando, voando. Fique atento às datas lá no site do INEP para que você não perca, caso você queira fazer, já valendo ou testando, treineiro, enfim, você está dentro do Enem, então vai lá e não perca a data. Não se esqueça também da data de pagamento, não basta fazer inscrição, você precisa também pagar o boleto para consolidar a inscrição. Se perder a data, aí somente o ano que vem. Então, tá preparado, tá preparada, já pegou ali o seu material, lembrando que as aulas são baseadas no conteúdo da apostila da CPB. O professor, inclusive, no começo da aula sempre dá dica qual é o tópico e qual é a unidade que nós vamos estudar. Pegou? Tá sentado? Anota tudo, pega água, pega um suquinho, pipoca, senta aí. E lembrando que aqui você pode ver o nosso playlist do Chave do Enem no canal da Educação Adventista Brasil. Sem mais demoras, então, vamos para a aula e depois eu volto para falar da correção. Então, rodou vinheta! Fala, galerinha! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula aqui de língua portuguesa no Chave do Enem? Então vem comigo para a gente entender um pouquinho melhor ou nos aprofundarmos a respeito desses conteúdos que são importantíssimos aí para as suas questões do Chave do Enem. Então, coesão e ambiguidade. Acho que você tem uma certa ideia do que se trata ou do que seria a coesão, né? Então, coesão nada mais é do que a ligação entre palavras, frases e parágrafos no texto. Ela é uma propriedade extremamente importante que está muito ligada com a coerência do texto também, tá? Ela garante a fluidez, a clareza, a continuidade das ideias do texto, sem que haja também a repetição de palavras, né? Isso também é uma outra característica importante da coesão. Sem coesão, o texto ele pode se tornar confuso, desconectado, não fazer muito sentido, tá? Aqui eu trouxe 2 exemplos bem interessantes para vocês verem como uma coisa acaba às vezes influenciando a outra, porque essas duas propriedades, a coesão e a coerência, muitas vezes elas vão andar de mãozinhas dadas. É claro que quando a gente pensa também em coerência, a coerência também estará relacionada a outras propriedades, fora a coesão, tá? Mas também vai estar muito ligada à coesão. Então, olhem aqui o primeiro exemplo. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Hã? Como assim, professora? Percebam que esse texto, ele é coeso. Eu tenho ali, o pois, que está ligando a primeira oração à segunda, depois o ainda que está ligando a segunda oração à terceira. Então, ele é um texto coeso, mas ele não é coerente. O que isso mostra pra gente? Que às vezes eu até posso também fazer um texto coeso, mas ele não ser coerente. Por quê? Porque a conjunção ou conectivo que eu coloquei ali para estabelecer essas ligações entre essas orações, faz com que aquilo fique sem sentido, né? Que foi justamente o que aconteceu aí nesse texto. Mas, via de regra, né, eu espero que sim, que se você fizer boas escolhas de elementos coesivos,
isso não vai acontecer. Você vai ter apenas um texto coeso e coerente, né? Agora, também o contrário pode acontecer. Eu tenho um texto que não é coeso, ou seja, as ideias entre si não estão ligadas, mas as ideias serem coerentes. Por exemplo, crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Então, todas essas orações que estão divididas ali em períodos, elas têm uma coerência entre elas em termos temáticos, certo? Então, faz sentido. Só que elas não estão ligadas. Eu podia ter feito um período composto ligando essas orações todas ali, utilizando algum elemento coesivo, tá? Então, isso é o bonito de você entender o que é a coesão e o que ela pode fazer no seu texto também, tá bom? A gente tem basicamente dois grandes tipos de coesão, a coesão referencial e a sequencial. A coesão referencial, como o próprio nome já diz, vai fazer referência a alguma palavra, às vezes a um parágrafo inteiro, tá? Resumindo a ideia desse parágrafo, para você retomar e dar continuidade ao que você vai dizer, né? Para evitar repetições e para manter justamente a ligação entre essas ideias. Já a coesão sequencial, o próprio nome já diz, ela tem a intenção de dar sequência às ideias. Então, eu não posso escrever um texto somente repetindo sempre as mesmas ideias, né? Então, para que eu tenha essa sequência, também precisa acontecer alguns tipos de elementos coesivos, ok? Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre alguns elementos que a gente pode usar para fazer a coesão referencial. Então, por exemplo, pronomes. Pronomes é um aliado que nós temos na coesão referencial. Olha aqui o exemplo. João saiu cedo. Ele foi trabalhar. Então, esse ele está retomando o nome João ali na segunda oração, tá? Eu também posso usar sinônimos, hiperônimos, hipônimos e nomes genéricos que podem fazer referência a algo que já foi dito. Por exemplo, ali, o menino correu, a criança estava com pressa. Então, quando eu digo a criança, se refere ao menino. Então, eu usei um sinônimo ali de menino para fazer a coesão referencial, tá? Eu também tenho a coesão que pode acontecer por meio de elipse. O que é elipse? É quando algum termo ele é omitido na oração, mas você consegue retomar esse elemento pelo contexto. Então, João gosta de futebol, joga aos sábados. Eu preciso dizer de novo, João joga aos sábados ou ele joga aos sábados. Então, eu posso fazer o que a gente chama de elipse, tá? Lembra que você já estudou os sujeitos ocultos, desiniciais, o nome que você quiser dar? Então, quando a gente fala dessa situação nos elementos coesivos, a gente vai chamar isso de elipse, tá bom? Também eu posso ter numerais que vão fazer a coesão no texto. Então, os 3 amigos chegaram. O primeiro trouxe café. Então, o primeiro dos 3 amigos, certo? Então, o primeiro é um numeral que está retomando quem eram aí esses 3 amigos. E esses 3 amigos, dependendo do contexto, ele poderia estar retomando os amigos. Vamos supor que o texto começou lá dizendo João, José e Jacó gostavam de viajar. Ponto. Os 3 amigos chegaram em uma nova cidade, né? Então, e aí vai o processo da coesão referencial. Eu vou usando os recursos estilísticos que estão aí à minha disposição, pronomes, artigos, numerais, sinônimos e outras tantas palavras ou expressões que eu posso usar para estabelecer a coesão referencial, tá bom? Já a coesão sequencial também nós temos outros tipos. Então, nós temos a repetição de termos ou de estruturas sintáticas, tá? Então, como assim, professora? A repetição é considerada um tipo de coesão? Sim, mas, porém, contudo, todavia, cuidado com o tipo de texto que você vai usar esse tipo de coesão, né? Se você estiver escrevendo aí um artigo científico, um texto dissertativo argumentativo, outros tipos de textos, a repetição não é bem vista,
tá? Agora, numa poesia, numa música, em textos mais criativos, essa repetição é sim considerado um tipo de coesão, tá bom? Manutenção do tema também é um tipo de coesão sequencial, ou seja, se você vai falar sobre economia, então você vai usar termos e palavras relacionados a esse tema, né? Para que faça sentido aquilo que você está dizendo. E também a gente tem ali os operadores argumentativos, que também são um tipo de coesão sequencial. E aí essa a gente já falou em outro momento, mas eu vou repetir, não só dessa, na verdade, né? Lá na competência 4 da redação do texto, do texto dissertativo argumentativo do Enem, nós temos a competência da coesão e da coerência, né? Então, você saber utilizar os elementos referenciais e também sequenciais, principalmente os operadores argumentativos, vão garantir a você uma excelente nota ali na competência 4. Então, fique ligadinho nisso, tá bom? Então, vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tipo de coesão, a sequencial, usando operadores argumentativos, tá bom? Então, você já estudou milhões de vezes que a gente tem lá as orações subordinadas, as orações coordenadas, e toda vez que a gente relembra esses tipos de orações, a gente tem conjunções envolvidas. Essas conjunções coordenativas ou subordinativas, elas são os operadores argumentativos, o e, mas, logo, portanto, porque, embora, quando e assim vai, tá? Então, só para você relembrar aqui algumas, ó. Causais, né? Haja vista, porque, porquanto, visto que, uma vez que, comparativas como, que, nem, concessivas, que são ideias de oposição, embora, conquanto, mesmo que, condicionais, que vão dar a ideia de condição, se, caso, desde que, também pode ser condicional, tá? Não sei se ali, ó, ela se repete também nas temporais, o desde que também pode ser temporal, porque ela também pode indicar tempo. Então, você vai reparar que algumas dessas locuções conjuntivas, elas se repetem, né, em 2, às vezes até 3 tipos de sentidos expressos por essas conjunções, né? Mas aí o contexto é que vai dizer se ela é ou condicional, ou temporal, ou outro tipo que você estiver trabalhando, tá bom? As conformativas, conforme, como, segundo, que dão ideia de conformidade. As consecutivas, que dão ideia de consequência, então, que, tão que, tanto que, sempre vai vir junto com esse tão, com esse tanto, tá? Finais, que dão ideia de finalidade. E aí, uma diquinha também para sua redação, né? Lá na proposta de intervenção, você precisa falar de um efeito. Então, use uma conjunção final para falar desse efeito, né? Proporcional, dá a ideia de proporcionalidade, a proporção que, a medida que, e assim vai. Temporais, que vão dar a ideia de tempo, e as integrantes também, o que, o se, o como, tá bom? E as coordenativas, que vão fazer parte das orações coordenadas, que vão ter esses sentidos, aditivas, adversativas, quando você quiser se opor a alguma ideia que já foi dita, alternativas, que dão a ideia de alternância, as conclusivas, ó, de novo, vai fazer a conclusão? Coloca lá uma conjunção ou uma locução conjuntiva conclusiva, portanto, logo, dessa maneira, dessa forma, né? E assim por diante. E as explicativas, porque, pois, porquanto, e assim vai, tá bom? Nosso último conteúdo de hoje, tá acabando, é a ambiguidade. A ambiguidade também, dependendo do tipo de texto, e é bom que você sempre avalie a ambiguidade pensando no gênero textual que você está analisando, tá bom? Primeiro ponto. Porque se você estiver analisando do ponto de vista de uma tirinha, de uma piada, né? Isso vai fazer parte da construção daquele tipo de texto, né? Agora, ambiguidade em outros gêneros textuais, uma bula de um remédio, um texto dissertativo argumentativo, aí isso é visto como um defeito do seu texto,
tá? Então, a ambiguidade ela ocorre quando você tem uma frase que permite mais de uma interpretação e pode prejudicar ali a clareza e a comunicação eficiente. Então, ela pode ser tanto lexical, ou seja, tem uma palavra que vai ter ali múltiplos significados. Então, ele comprou uma manga. O que ele está falando? Que manga? Manga fruta? Manga da camisa? Parte da camisa, né? Mas professora, claro que é uma manga fruta. Bom, não é tão claro assim, porque se ele estivesse falando num contexto de roupa, poderia ser a manga da roupa, né? E também pode acontecer a ambiguidade sintática, que tem a ver com a estrutura das palavras na oração, que podem fazer com que aquilo fique ambíguo, tá? Viu o homem com binóculo. Então, o homem estava com binóculo ou ele viu um homem com binóculo? E aí? Então, a forma como isso foi organizado na oração pode gerar dúvidas, ambiguidade, tá? Então, procure evitar essa ambiguidade. Como que você faz isso? Revisa o texto buscando clareza e precisão, substitua as palavras ambíguas ou reorganize a frase. Então, por exemplo, colocou o livro na mochila do aluno. Então, ou será que não seria melhor dizer assim, colocou o livro na mochila que pertencia ao aluno, né? Assim eu vou ter mais clareza daquilo que está sendo dito, porque uma outra pessoa pode ler e entender de uma outra forma, tá bom? Então tomem bastante cuidado com a ambiguidade. E a ambiguidade também pode estar presente aí nas suas questões de interpretação de texto, tá? Principalmente, hoje em dia, eu tenho visto muitos exercícios justamente como o que a gente viu aqui no exemplo. Eles te dão uma frase ambígua para que você indique a alternativa que desfaz essa ambiguidade. Então, é o tipo de questão que pode cair. Assim como, né, eu posso ter também uma questão que vai dizer lá qual que é a palavra que torna a frase tal ambígua, tá bom? E espero que você tenha aproveitado bastante essa aula, tenha aprendido bastante. Continue fazendo seus exercícios de sucesso aí, ó. Beijo para todos. Olá, gente, tudo bem? Chegamos ao módulo 2 da apostila no segundo bimestre, tá? E o que temos para hoje? Poesia contemporânea. Gente, chegamos à poesia dos nossos dias. Lembre-se que na nossa última aula falamos sobre pós-modernismo, poesia pós-modernista. E agora a gente vai falar de poesia contemporânea. Primeiro, vamos definir aqui o que é contemporâneo. Contemporâneo, queridos, faz referência a pessoas que compartilham experiências ou que viveram em uma mesma época, tá? A poesia contemporânea, ela é a produção artística literária atual, ou seja, da nossa época. Então, a gente vai falar daquilo que está acontecendo, né, nos nossos dias, tá ok? Bom, as criações artísticas, elas, né, a gente sabe que vem lá dos anos de 1950, dos movimentos pós-modernistas, e que esse movimento pós-modernista, os movimentos que nós falamos na aula anterior ali, poema concreto, poema processo, poema praxis, né, poema social, tá? Eles foram o quê? Condutores para chegar à literatura contemporânea. Então, dentro da literatura contemporânea, nós vamos ter o quê? Um caráter diversificado no quê? Na temática e também nos gêneros textuais. E, claro, isso exigiu que as interpretações elas fossem poéticas, estéticas e sociais, tá ok? Então, elas são, né? Já que estamos falando dos nossos dias, elas são poéticas, estéticas e sociais. Isso você encontra na sua apostila, que deve estar aí com você, certo? Na página 78. Qual que é o contexto histórico, então? Vamos pensar aqui, só Brasil, tá, gente? Literatura, poesia contemporânea, Brasil. Vejam, nós estamos ali, né, 1960 para cá. Nós temos que pensar o quê? Em greves operárias,
greves e manifestações estudantis. O Brasil está passando por isso nesse momento de 1964. Brasília, agora eu coloquei ali até para vocês uma imagem, certo? Brasília está sendo construída, né? Nova capital do Brasil, Rio de Janeiro deixa de ser capital, Brasília agora é a nossa capital. E se você percebe, nós temos aí, né, traços, certo? Traços do Oscar Niemeyer, né, o arquiteto. Temos o golpe militar de 1964, o cinema novo de Glauber Rocha, o fechamento do Congresso, que é o ato institucional número 5, ficou ali meio apagadinho pela imagem, mas é o ato institucional número 5. Tá? Explosão da era do rádio. Então, nós vamos ter aí a Rádio Nacional, o Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O início da televisão, lembra? Não é fazendo divulgação, mas Rede Record, né? Assume esse início da televisão. Aí nós temos os festivais de música, gente, festivais de música importantíssimos aqui para a gente falar de poesia contemporânea. E ali eu trouxe uma imagem com o Gilberto Gil. Isso aqui você encontra na apostila, na página 78. Vocês vão ver que nos slides aí eu tenho colocado as páginas da apostila, até mesmo para ficar mais fácil aí para você acompanhar a nossa aula com a sua apostila aberta. Tá aberta? Ai, como eu queria ser um mosquitinho agora para estar aí e ver se a sua apostila está aberta. Tá comigo? Não sai daí não, tá? E se está em algum espaço aí, de onde você está, vem aqui ver comigo aqui as imagens. Bom, e aí não tem como a gente falar de poesia contemporânea sem a gente falar de tropicalismo. O que foi o tropicalismo? Foi um movimento artístico, cultural, que surgiu no fim da década de 60. Gente, se surgiu no fim da década de 60, agora eu já tinha nascido, mas eu era neném, tá? Eu era bebê, tá bom? Manifestando-se principalmente na música. Então, quando a gente fala de tropicalismo, tropicália, né? A gente tem que pensar na música. Além do tom poético, apresentava críticas sociais e abordava temas do cotidiano. O tropicalismo ele foi impulsionado pelos festivais de música que aconteciam aqui no Brasil. Surgiram, nesse período, grandes nomes da música brasileira, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, entre outros, ok? E aí a gente pensa agora, nós estamos em vamos voltar aqui, estamos ali, né, 1964, golpe militar, certo? Ditadura, né, gente? Então, vejam, os poetas desta época, muitos deles, né, não podiam publicar seus poemas, eles não, então as rádios, a televisão, as próprias editoras, muitas foram fechadas, tá? Muitas editoras foram fechadas, por quê? Não podia, né, publicar o que publicava. Então nós vamos ter aí a poesia marginal. Essa poesia marginal, ela nasceu na década de 70. Quase no mesmo período do tropicalismo. Lembra? O tropicalismo é ali no final da década de 60. Então, se a poesia marginal ela nasceu aqui no início da década de 70, é quase junto. Por que ela recebe esse nome? Porque não que o nosso poeta fosse marginal, não é isso. Mas ele é considerado um poeta marginal pelo tipo de poesia que ele faz. Por quê? Porque agora essas poesias não podem ser mais publicadas. Então, eles vão buscar novas maneiras de fazer com que esses poemas que retratavam questões sociais, lembra? Greves, né, estudantis, greves industriais, certo? Manifestações estudantis, greves operárias. Então, eles tinham que fazer agora com que essa poesia chegasse até a população. E aí, eles usaram esse negócio que eu trouxe uma imagem para você, chamado de mimeógrafo. Nem eu me lembro dele, tá, gente? Quer dizer, acho que eu me lembro, sim, quando eu era aluna. E o que é um mimeógrafo? O mimeógrafo é uma ferramenta usada pelos poetas para fazer a cópia dos panfletos distribuídos informalmente, à margem do sistema. Então, eles distribuíam isso nas ruas, em lugares públicos, ok? Longe do sistema. Por isso que é chamado de poesia marginal. O mimeógrafo ele era muito usado, era
aparelho que ele funcionava como se fosse um carbono. Passava-se a tinta e colocava-se ali o que queria, né, ser reproduzido, e ele fazia como se fosse uma cópia. Lembra, né, gente? A gente não tinha computador, a gente não tinha scanner, né, não tinha impressora aqui, né, nesse momento, para eles imprimirem, ok? Então, eles usavam o mimeógrafo, e essa geração da poesia marginal, a poesia marginal também ficou conhecida como poesia mimeógrafa. E essa poesia marginal, ela envolveu diferentes manifestações artísticas no cinema, na música, na literatura e nas artes plásticas. Olha o poder que isso teve dentro da sociedade. E ela também deu voz a diferentes artistas que se sentiam sufocados pela ditadura militar, tá? Quais são as características, então, da poesia marginal? Ela sofreu a influência da poesia concreta de Oswald de Andrade, porque o Oswald de Andrade ele foi um dos fundadores da poesia concreta. Ele não aparece, tá, junto com o Décio Pignatari, junto com os irmãos Campos, que é o Augusto e o Haroldo, mas ele ficou ali como se fosse nos bastidores, tá ok? Então tinha um descompromisso com os estilos, teve um rompimento com a música engajada, que era aquela música de protesto, tá? E teve também contribuições da contracultura. O que é contracultura? Aquilo que ia contra a cultura daquele momento, certo? Então, por isso, poesia marginal. E nós temos aqui os principais representantes da poesia marginal. Gente, por que ele vem primeiro? Paulo Leminski. Nós sabemos que Paulo Leminski é um escritor paranaense, nasceu em Curitiba, nasceu em 1944, faleceu em 1989. Esse cara, ele escreveu muita poesia marginal. Só que a obra dele, publicada em 2015, foi muito vendida, tá? A obra foi muito vendida, que é Toda a Poesia, o título da obra, Toda a Poesia, de Paulo Leminski. E aí, então, ele ficou, né, como o bambambam aqui da poesia marginal, tá? E ali, Paulo Leminski, ele escrevia o quê? Haikais. O que é um haikai? É um poema, né, japonês, de origem japonesa, composto de 3 versos, tá? Então, eu vou ler aquele do meio ali, que eu acho ele maravilhoso. Amor é um elo entre o azul e o amarelo. Olha que coisa linda, né? Aí depois tem o outro ali, não discuto. Não discuto com o destino, o que pintar eu assino. Paulo Leminski. Então nós temos aí ele como representante da poesia marginal. Depois a gente vai ter a Ana Cristina César, isso aqui você encontra tudo na sua apostila. E eu trouxe ali o poema dela, Este Livro. Meu filho, não é automatismo, juro. É jazz do coração. É prosa que dá prêmio. Um tear forte o total, tilintar de verdade que você seduz. Chamer, volante, pela pista a toda. Enfia a carapuça e cante, puro açúcar branco e blue. Então nós temos aqui, né, esse poema dela, esse beijo-jogo, né, que ela faz com as palavras, tá? E claro, era a forma que eles tinham de manifestar a indignação como cidadão brasileiro à ditadura militar. E aí a gente tem o Cacaso, tá? Então Paulo Leminski, Cacaso. Aí nós temos um poema dele ali, Indefinição. Pois assim é a poesia. Esta chama tão distante, mas tão perto de estar fria. Viu? Por que ele quis dizer que ela estava tão perto de estar fria? Porque eles não podiam publicar aquilo que eles estavam, né, escrevendo, tá? Publicar, que eu digo, em editoras, né? Serem entrevistados em rádios, ok? E aí a gente tem ali alguns representantes, ó, de novo, né? A gente falou então para mim Paulo Leminski, vamos voltar nela, Ana Cristina César, Cacaso. E a gente tem o Chacal. O Chacal ainda está vivo, tá, gente? Ele nasceu em 1951. Se o mundo não vai bem a teus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. Perceberam que isso aqui tem uma característica de um anúncio publicitário? Né? Terminando ali, Ótica Olho Vivo agradece a preferência. E olha a crítica que ele faz. Se o mundo não vai bem, aquilo que está à sua volta, né? Use lentes ou transforme o mundo. Então, para a gente tomar, né, uma iniciativa diante daquilo que nos cerca. Tá? A gente fica, né, indignado com situações relacionadas a preconceito racial, a tudo aquilo que a gente vivencia, né, violência contra a
mulher, tá? E o título desse poema marginal, Reclame, e o autor é o Chacal. E aí a gente tem ali mais um dele, que eu acho bem legal. 3 dias sem comer, sobrevive um ser. Saudável, subvive. Sem poesia, não. Não tem como viver sem poesia, né, gente? Então vocês vejam, não vive nem um dia sem poesia, tá? Então essa crítica, né, ao que eles estavam vivendo. E a gente então vai para a última parte de poesia contemporânea. Nós temos aqui, né, poesia e reinvenção. Gente, continuamos falando de pós-modernismo, tá? Poesia contemporânea. Então, em 1980, nós temos o que é a instauração da democracia, certo? E a democracia, ela encerrou o dilema envolvendo a busca pela liberdade. Lembra? Ditadura, né? Essa ausência de liberdade. E aí, em 1980, com a instauração da democracia, a gente vai ter essa liberdade. Abre espaço para uma nova poética, sem grupos de poetas que partilhavam um estilo literário único. Então, gente, agora cada um vai escrever do jeito que quer, ok? Porque até então era ditado, né? Não vai escrever assim, não pode escrever isso, você vai ter que escrever tal coisa, tá? Surgem ideias particulares que se relacionam com outras ideias, sem rivalidade entre elas. Lembra? Concretismo, neoconcretismo. Agora a gente não tem essa rivalidade. Novos sujeitos que buscam um lugar no mundo estão dispostos a dialogar. Essa é a finalidade da democracia, né, gente? O diálogo. A literatura deixa de ser restrita e se espalha, assumindo diversos formatos e variadas interpretações, atingindo todos os interessados. E quem é o cara que aparece aí primeiro na lista dos autores pós-modernos na sua apostila? Manuel de Barros. Muitos poemas do Manuel de Barros, como poesia contemporânea, poesia pós-modernista, tá? Vão aparecer em vestibulares, vão aparecer nas provas do Enem. Aí a gente tem ela, Adélia Prado, linda, maravilhosa, fofucha, amo de paixão. E olha que, né, eu trouxe ali 2 poemas, um do Manuel de Barros e outro da Adélia Prado. Manuel de Barros, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Profundo, né, gente? Conseguem perceber essa ideia, né, de que a gente precisa ter esse olhar diferenciado para várias situações, ok? Manuel de Barros faleceu em 2014 e a Adélia Prado segue viva. Ela está com, se eu não estou enganada, com 86 anos. Então, eu trouxe ali um poema que está na obra dela, Bagagem, o título Bagagem da obra. O título do poema é Exausto. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Então ela quer o quê? Um novo nascimento, certo, gente? Ela quer uma licença, né, de dormir, beleza? Ela quer um novo nascimento aqui. E vejam que ela usa ali o pra, que faz parte da linguagem coloquial. Lembra que eu falei? Eles dialogam entre eles, porque agora não existe mais a rivalidade, não estão presos mais à forma, à estética, né? Então a gente vai ter essas características aí na poesia pós-modernista, poesia contemporânea, tá? Adélia Prado. E por último eu trouxe Cora Coralina. Corinha, né? Faleceu em 1985. Olha aí a intimidade. Corinha. Gente, maravilhosa como poetisa. Cora Coralina, vou ler aqui para vocês. O tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar, que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Gente, olha que coisa linda.
que fique de incentivo para você esse poema. Quando eu escolhi, eu pensei em vocês como terceirão, sabia? Porque vocês não podem desistir. E eu sei que vocês, muitos já estão cansados, né? Nós estamos aí começando o segundo bimestre. Gente, passaram pelo primeiro bimestre. Não desista, tá? Renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos. Seja otimista, tá bem? E ela vai trabalhar, a Cora Coralina, ela vai trabalhar muito com essa questão da vida, sabe? Da forma de ver, de ser otimista. E olha lá o que ela diz no outro poema. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Queridos, que lição, né? Que lição de vida por meio desse poema da Cora Coralina. Assim eu vejo a vida. Que você possa, todos os dias, tirar lições com as experiências que você tem vivenciado. E que assim como Cora Coralina, você veja a vida de forma positiva. Beleza? Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Olha aqui, ó. Não esqueça que tem exercício sobre esses autores, tá bem? Um abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, gente! Galerinha, gostaram das aulas? Muito bem, então. Você sabe que depois da aula tem correção de exercícios. Vamos então, nós temos um recadinho e depois correção de exercícios. Eu não vou demorar mais, não vou segurar você aí, mas rodou a vinheta. Fala aí, galerinha, tudo bem com você? É mais uma vez aqui no Chave de Ouro, do Chave do Enem, o professor Tuts com você. Hoje nós vamos abordar um tema baita esbagaçador. Gente, nós vamos falar de entender a competência 1. A ideia aqui é, Tuts, como que eu faço para gabaritar a competência 1? Gente, essa é uma das competências que eu digo mais complicadas. Por quê? Porque ela não envolve apenas uma parte de conhecimento técnico. Ela tem a ver também de como que você trabalha a questão da gramática. É isso mesmo. Mas eu tenho algumas dicas importantes aqui. Vamos lá? O que a competência 1 tem? Primeiro, ela avalia a ortografia, acentuação, concordância, pontuação, clareza e correção gramatical. Então eu, se fosse você, eu prestaria atenção em alguns detalhes aqui, ó. Eu jamais deixaria de estudar agora, nesse momento, regência verbal e nominal, beleza? Então fica ligado nas aulas aqui do Chave de Língua Portuguesa. Regência, nominal e verbal. Concordância verbal e nominal. Crase, a vilã, pontuação, sobretudo a vírgula, acentuação, beleza? Eu acho que esses são os temas, assim, que um corretor, quando ele bota o olho assim, ó, pá, ele pegou a redação, gente, ele consegue ver esses problemas. Esses são os problemas mais aparentes no que tange a língua portuguesa, certo? Então, eu, se fosse você, eu focaria nisso. Por quê, Tuts? Por que você está dando essa dica? Porque eu vou te falar agora como que você faz para conquistar esses 200 pontos, tá?
Então, a competência 1, ela está bem clara aqui. Isso aqui é lá no caderno de produção textual do Enem, certo? Ela diz assim, a competência 1 avalia a variedade padrão da língua portuguesa, ou seja, analisa se o aluno conhece e aplica as regras gramaticais na escrita do seu texto. Você sabe que a prova de língua portuguesa no Enem, quando eu estou falando lá, língua portuguesa mesmo, aquelas questões de língua portuguesa que estão no primeiro dia ali, né? Literatura e língua portuguesa. Não se cobra a gramática pura. Eles deixam para cobrar a gramática aqui, na redação. Então, a competência 1, para você não zerar, ou para você gabaritar, você precisa cometer poucos erros gramaticais. Quando eu digo poucos erros gramaticais, na verdade não é o Tuts que diz, é o caderno do corretor do Enem. Você pode ter até 2 desvios gramaticais. Ou seja, se você tem 2 desvios, ainda você gabarita os 200 pontos se você demonstrar complexidade na estrutura das frases. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, porque são esses 2 pontos que o corretor vai observar. Primeiro, cometer poucos erros. Vamos lá. No Enem funciona assim, gente. Não funciona a quantidade de erro que você tem, mas o tipo de erro que você cometeu. Certo? Nem vamos tratar como erro, vamos tratar como desvio. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para você que o nosso objetivo é tentar entender bem a regência verbal e nominal. Então, se você cometeu um problema, você cometeu um desvio de regência, foi um erro. Não importam quantos desvios de regência você cometeu. Você cometeu um desvio gramatical. Aí você cometeu um problema de pontuação, você não pontuou corretamente o seu texto, vírgulas que não deveriam ter ou onde deveria não tem a vírgula. São 2 desvios. Se não houver nenhum desvio e se você demonstrar complexidade gramatical, o que é isso? É aquilo que você aprendeu lá nas aulas de gramática. Você fazer inversões sintáticas, ok? Você entender o que é paralelismo sintático. Então busca o foco nesses temas, porque se você errar até 2 desvios e demonstrar por meio de inversões sintáticas dentro do seu texto, você consegue os 200 pontos, ok? Mas vamos supor que você não consiga demonstrar a complexidade gramatical, né? Você tem o hábito de escrever sempre na forma direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento, ok? Mesmo assim, há uma chance enorme de você alcançar os 200 pontos, ok? Desde que você não cometa mais de 2 desvios na língua portuguesa, ok? O que mais a gente precisa entender? A gente precisa entender que quando estamos falando de gramática, nós temos uma coisa, nós precisamos entender a técnica e a teoria. Então eu vou deixar aqui para você dicas. Revise com atenção, leia com atenção a sua redação em voz alta e pratique com correção comentada, certo? Ler redação nesse momento é a melhor dica que o Tuts pode te dar. Valeu? A próxima aula eu vou comentar um outro critério aqui e se fosse você eu não perderia. Valeu? A gente se vê. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos passar agora para a resolução dos exercícios. Foi na Coreia, em 1951, que eclodiu a Primeira Guerra depois do final da Segunda Guerra Mundial, entre Coreia do Norte, comunista, e Coreia do Sul, que é invadida pelo Norte. Acontece que os americanos vêm socorrer o Sul, mas não são os soviéticos que apoiaram o Norte, e sim os chineses, tá? Vamos lá então ver o que? O excerto apresenta uma característica da Guerra Fria, em 1945 a 1991, que corresponde, tá? A ausência de confronto direto entre os Estados Unidos e a União
Soviética. Essa daqui já é a correta, né? Não tivemos confronto direto entre as duas potências, mas tivemos vários conflitos que as duas potências se meteram indiretamente, certo? Vamos então para a próxima. Assim que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas adquiriu armas nucleares, as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isso equivalia a um pacto suicida. Não está muito claro se chegaram a considerar seriamente a possibilidade de uma ação nuclear contra terceiros, mas de todo modo as armas não foram usadas. Contudo, ambos usaram a ameaça nuclear quase com certeza sem intenção de cumpri-la em alguma ocasião, né? Mas esse aí era difícil o pessoal ter certeza, né? Então o medo era grande. O excerto sustenta que no âmbito da Guerra Fria, os armamentos nucleares, tá? Exerceram, sobretudo, uma função simbólica e persuasiva. Muito persuasiva, por sinal, tá? O medo foi grande, basta lembrar aí da crise dos mísseis, né? Tem um filme muito bom para você assistir, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. É bem interessante falar sobre a tensão que foi com a crise dos mísseis em Cuba. Vamos lá, SpaceX, vamos lá. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, dominada pelo Japão, durante o conflito, foi dividida em norte-americanos e soviéticos, usando como limite geográfico o paralelo 38, linha divisória traçada durante a guerra para forçar os japoneses a lutar em duas frentes. No contexto da Guerra Fria, sobretudo pelas divergências político-ideológicas entre as duas potências hegemônicas, a região tornou-se palco de sucessivos conflitos, com destaque para a Guerra da Coreia. Vamos lá então. A respeito desse conflito, assinale a alternativa correta, tá? E a alternativa correta é a A, tá? A vitória dos comunistas na China em 1949, liderados por Mao Tse-tung, líder chinês, serviu de motivação para os coreanos do norte invadirem o sul com vistas a unir o território coreano, tá? Só que isso não aconteceu justamente por causa da intervenção norte-americana, beleza? E vamos para 4. Ninguém coloniza inocentemente, ninguém coloniza impunemente uma nação colonizadora, uma civilização que justifica a colonização, portanto, a força. Já é uma civilização doente, uma civilização moralmente atingida. Colonização ou uma cabeça de ponte, uma civilização da barbárie que a qualquer momento pode levar à pura e simples negação da civilização. Esse texto, publicado originalmente por Aimé Kazaire, em 1950, denunciou as violentas colonizações europeias e seus efeitos morais tanto para o mundo colonizado quanto para o europeu. A respeito da colonização europeia na África e seu legado para o continente no século XX, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a A, a classificação étnicas e raciais e o estabelecimento de fronteiras arbitrárias por parte das metrópoles ajudaram a explicar diversos conflitos civis que aconteceram justamente nesse momento aí da Guerra Fria e do processo de descolonização da África, né? A questão da autodeterminação dos povos. Quando a gente estava dando aula, eu disse para vocês que a gente focou mais na parte da América, né? Mas que muitos conflitos tinham acontecido nesse período lá na África. Às vezes não por motivo da Guerra Fria, mas sim pelo processo de descolonização da África. Beleza? E vamos para o 5. Seria errado ignorar aqui a complexidade do fenômeno histórico em exames e suas diferenças internas, as quais
não podem impedir de pronunciar um juízo sobre o colonialismo enquanto tal, mesmo no caráter múltiplo e matizado das suas manifestações. O colonialismo é sinônimo de pilhagem e de exploração, e implicou em guerra, em agressão e na imposição em larga escala de formas de trabalho forçado, em dano nas populações coloniais, mesmo quando se declarou movido pelo intenso humanitário e promoveu. Vou ter que fazer de novo isso aqui. Me embaralhei nas palavras. Tem como cortar? O senhor pode só ler, que daí o Thiago corta ali na hora. Tem certeza? Uhum. Posso começar de novo então? Pode. Deixa eu só ler de novo isso aqui. Ai, é que quando eu começo a ficar cansado, aí eu começo a me embaralhar todas as letras. O senhor Ah, fala. tá. Tá, agora foi. Deu? Vamos passar então para a questão 5, tá? Seria errado ignorar aqui a complexidade do fenômeno histórico em exames e suas diferenças internas, as quais não podem impedir de pronunciar um juízo sobre o colonialismo enquanto tal, mesmo no caráter múltiplo e matizado das suas manifestações. O colonialismo é sinônimo de pilhagem, de exploração, e implicou em guerra, em agressão e na imposição em larga escala de formas de trabalho forçado em dado das populações coloniais, mesmo quando se declarou movido pelo intenso humanitário, né, de promover a realização da paz perpétua e a abolição da escravidão. E mesmo quando alguns expoentes políticos ou alguns ideólogos das grandes potências do Ocidente acreditavam sinceramente em tais boas intenções, se elas existiram, lógico. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta, tá? Então a alternativa correta é a E. O enfraquecimento das potências colonizadoras após a Segunda Guerra Mundial facilitou o surgimento de movimentos de luta pela independência em diversas partes do continente africano e asiático. E muitos deles acabaram também tendo uma influência muito grande entre continuarem capitalistas, né, no caso com a influência norte-americana, ou socialistas da União Soviética e adjacências. Tá bom? Ficamos por aqui, então. Um grande abraço